Diz assim a palavra do Senhor: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, e levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, porque ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará a terra dos que forem seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Digam amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu te agradeço por tua palavra, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados, eu quero compartilhar com você o tema nosso para o ano de 2023. Se você não teve oportunidade de olhar para o nosso mural, dá uma olhadinha para o nosso mural. Feliz 2023. Fé além do impossível. Diga comigo: fé além do impossível. Com toda a fé do seu coração, enche o seu pulmão e diga: fé além do impossível. Agora só os homens. Fé além do impossível. Agora só as mulheres. Todos juntos. Fé além do impossível. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos finalizando dentro de mais alguns instantes o ano de 2022. Como diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: é melhor o fim das coisas do que o início delas. É melhor o fim das coisas do que o início delas. Certamente podemos fazer um balanço e
uma conclusão simples que podemos chegar é que muitas foram as vitórias diante das ferrenhas batalhas que enfrentamos. E que ano! No entanto, Deus jamais desamparou e nem nos desamparará, mesmo que em determinados momentos nossas emoções nos falaram outras coisas. No ano que ora termina, o nosso tema foi: sua fidelidade se reflete aos olhos do Pai. Como isso foi libertador. É tão bom sabermos que a fidelidade de Deus é quem nos protege, mas de igual forma é também abençoador saber que a graça de Deus nos permite ser achado fiel. E é claro que todos nós ainda temos um vasto território a percorrer nessa jornada rumo à fidelidade. Não abra mão disso. A fidelidade do Senhor te protege, mas a sua fidelidade te credencia para as maiores bênçãos. Deus nunca vai falhar com a fidelidade dele, e nós temos que fazer de tudo possível para também não falhar na nossa fidelidade. Mas você sabe, às vezes nós falhamos, mas ainda bem que está escrito no Salmos 91, a fidelidade dele será o seu escudo de proteção. É a fidelidade de Deus que te protege. O princípio de fé requer essa relação de reciprocidade. Um Deus que nunca falha, e homens que por vezes falham, mas que sempre buscam o aperfeiçoamento onde estão falhando, a fim de se consertar diante de Deus. Talvez você veja aqui hoje para se consertar diante de Deus. Quando olhamos para as páginas sagradas, vemos pessoas que cresceram tanto nessa relação, que mesmo com o risco de morte, não mudaram de opinião. Daniel, no Império Babilônico, é um exemplo maravilhoso. Sadraque, Mesaque, Abednego, são outros exemplos que inspiram. Então, o que é fé? Segundo Jesus, enquanto ensinava a Pedro como andar sobre as águas, fé é crer sem duvidar. Do ponto de vista de Jesus é muito simples. Ele até briga com Pedro: por que duvidaste, ó homem de pequena fé? Quando Pedro começa a afundar. A boa notícia é que mesmo com uma pequena fé, já é possível andar sobre as águas. No entanto, queremos ir além. E é nessa busca que nós vamos seguir no próximo ano. E além. Fé além do impossível. Fé além do impossível. Eu separei 2 pontos para a gente estudar nesta noite, porque eu já sabia que eu ia ficar apertado com toda essa programação. E diga-se de passagem, parabéns pela programação. Vamos dar um aplauso para eles. Lindo. Parabéns, lindo. Lindo, maravilhoso, parabéns. Que Deus seja honrado pela vida de vocês. Como eu já sabia que eu ia ficar apertado com a programação, eu separei só 2 pontos. Mas no decorrer do ano de 2023 nós vamos aprofundar o assunto. E então quero falar das bases da fé. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que cada um tem uma medida de fé, que a fé é algo comum aos homens. Todo ser humano tem uma medida de fé. Mas em Romanos capítulo 10, dos versículos 8 a 10, a Bíblia nos mostra a fé inteligente. E a fé inteligente está na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10 diz: a palavra está junto de ti, junto da tua boca, junto do teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, então serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, aquele que nele crê não será confundido. Essa é a fé inteligente, é a fé na palavra.
E a palavra é Cristo Jesus, o Senhor, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas nós não temos apenas a fé natural, a fé comum aos homens, ou a fé inteligente, que é a fé na palavra. Nós temos também o dom da fé. E em Marcos capítulo 11, dos versículos 22 a 24, a Bíblia nos mostra a fé impossível, ou a fé para o impossível. E é um terceiro padrão de fé. E em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24, se puder projetar para mim, eu vou agradecer. E se eu quero, faço questão de que seja projetado, porque é para ele que nós estamos indo. Quando Jesus sai de Jerusalém e ele vai em direção a uma cidade, e ele amaldiçoa a figueira, e quando ele volta no dia seguinte, seus discípulos observam que a figueira está seca, e então os discípulos ficam impressionados, e eles dizem: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus então responde esse texto para eles. Respondeu Jesus: tenham fé em, diga comigo, tenham fé em Deus. Versículo seguinte: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Versículo 24: portanto eu vos digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. O que é fé? É pedir alguma coisa a Deus, e pedir com tanta convicção, com tanta certeza, com tamanha convicção, que você já recebe, mesmo quando ela ainda não se manifestou fisicamente, mas dentro de você já manifestou. Fé além do impossível, é porque esse é o padrão de fé que traz o futuro, e você recebe as bênçãos do futuro, e você se move para o futuro, e vai no futuro, e traz as bênçãos para você, e seguram elas. Pastor, e como é que eu faço isso? Eu oro a Deus. E o meu Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então Ele é passado, Ele é presente e Ele é futuro. Eu não posso ir no futuro, eu só posso viver o presente, mas em Deus eu posso ir no futuro. Então essas são as bases da nossa fé. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas e o impossível? Eu quero usar dois textos para representar a questão do impossível. Hebreus capítulo 11, dos versículos 17 a 19. Ela vai projetar para a gente, mas você me acompanhe, porque eu preciso ganhar tempo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava pronto para sacrificar o seu filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque: a sua descendência será considerada. Agora esse último versículo é maravilhoso. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuramente recebeu Isaque de volta de dentre os mortos. O que aconteceu em Moriá? Deus chama para Abraão e diz: Abraão, vai a uma terra que eu vou lhe falar o que você tem que fazer para mim, porque eu quero o seu filho para mim. E Abraão tinha um único filho a quem ele muito amava, e Abraão vai com o seu filho para Moriá, e ele não sabia que era Moriá onde ele ia sacrificar o Senhor, porque o Senhor disse para ele: eu lhe mostrarei o lugar. E Abraão vai então em direção a Moriá, sem saber para onde está indo, conferindo em seu coração todo o mapa que Deus havia lhe descrevido, e Deus ia lhe falando para onde ir, para onde ser guiado. E a Bíblia diz que depois de 3 dias de caminhada, Abraão levanta os olhos e ele vê o monte, e a Bíblia diz que o seu filho vai caminhando com ele,
e ele tem as brasas, e ele tem a lenha, mas ele não tinha o cordeiro para o holocausto. Então seu filho lhe faz uma pergunta difícil, inteligente, mas uma pergunta difícil de ser respondida. E seu filho diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui estão as brasas, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E imagina a aflição do coração de Abraão. E Abraão fala para o seu filho: meu filho, Deus proverá o cordeiro. O Senhor proverá o cordeiro. O que é isso, pastor? Fé no impossível, porque Deus havia dito: seu filho será sacrificado. Então Hebreus nos diz que o que Abraão concebeu naquela hora, quando ele disse para o seu filho: Deus proverá o cordeiro, ele estava dizendo: o Senhor proverá. Deus vai me dar um substituto no lugar do meu filho. Abraão cria assim. E o texto nos diz que ele creu a tal ponto que ele podia dizer: o Senhor é o Deus que traz os mortos à vida. Então ele está pedindo a vida do meu filho. Então ele é um Deus tão poderoso que ele pode ressuscitar o meu filho de volta e me devolver. Então ele diz para os seus moços quando estão indo: ficai aqui, porque eu e o menino iremos lá adorar o Senhor, e havendo adorado, voltaremos. Isso é fé. A fé é quando você, na sua relação com Deus, determina aquilo que vai acontecer. E a Bíblia diz que Deus ouve, Deus responde aquilo que você determinou. E Abraão determinou: iremos adorar o Senhor, e havendo adorado, voltaremos. Ele não diz voltarei, ele diz voltaremos. Aleluias. Então você pode estar se perguntando: pastor, e o que aconteceu? O que aconteceu é o desfecho da história, porque a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele armou o holocausto, preparou o altar, acendeu o fogo, e a Bíblia diz que ele pegou a faca para imolar o seu filho. Mas ele havia profetizado que Deus havia de prover um cordeiro, e essa palavra estava no mundo espiritual, e toda oração de fé Deus vai responder. E então quando ele levanta a mão, o anjo vem e diz: Abraão, não faça tal, porque eu sei que você teme a Deus, porque obedeceu a minha palavra. E então Deus vem a Abraão e diz: eu juro por mim mesmo. Agora não era mais por Abraão, era por Deus. Deus diz: eu juro por mim mesmo, porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu, eu engrandecerei o teu nome. Eu lhe farei possuir o território dos seus inimigos. Eu lhe darei um nome honrado na terra, porque você obedeceu a minha voz. Fé, além do impossível, só é possível por um coração obediente ao Senhor. E o que Deus está pedindo de nós? Um coração totalmente obediente ao Senhor. Mas eu quero te levar a um outro texto. Eu poderia ainda falar de Moisés. Oh queridos, Moisés é um dos homens mais obedientes da Bíblia. Mas eu quero ler com você esse texto, Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 27. Nos vai contar acerca de Moisés. E dos versículos 24 a 27 vai falar de Moisés. E Moisés é uma pessoa interessante para a gente pensar nisso. Pode projetar aqui para mim, Hebreus capítulo 11, de 24 a 27. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo foi considerado sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque ele via o que é invisível. O que é que ele via? O que é que ele via? O que é invisível. O que é fé impossível.
é quando você vê o invisível. Ele creu na recompensa dele. Todo aquele que caminha por fé, além do impossível, terá uma recompensa. Mas de que maneira isso vem a nós, pastor? Quando você vê o invisível. Então não é algo que você pode apalpar, não é algo que você pode tocar, mas é tão real como algo que você pode apalpar, tocar. E talvez você diga: pastor, como é que eu faço isso? Crendo, sem duvidar, crendo sem duvidar. E eu quero te convidar a se colocar de joelhos agora, para a gente passar esses últimos minutos entregando a nossa vida ao Senhor e agradecendo pelo ano de 2022, porque 2023 está chegando daqui a pouco. E agora é hora de você dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu milagre. Eu creio que 2023 será um ano maravilhoso, será um ano de grandes bênçãos. E agora é hora de orar. Senhor, muito obrigado por esse ano de 2022. Muito obrigado por esse ano de 2022. Senhor, eu te agradeço por esse ano de 2022. Senhor, eu te louvo por esse ano de 2022. Quantos livramentos, quantos milagres. Mas Deus, agora está chegando 2023. Agora onde os ponteiros ultrapassam, entra agora um novo tempo. E nesse novo tempo, Senhor, nós queremos estar dobrados, com os joelhos dobrados diante da tua presença. E o nosso coração se enche de alegria, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. O Senhor tem perdoado os nossos pecados, tem nos purificado de toda injustiça. E agora, Senhor, nós celebramos a vida, nós celebramos a chegada desse novo ano diante do Senhor, te dizendo: Senhor, durante os 365 dias do ano, nós adoraremos o teu nome, nós te renderemos honra, te renderemos glória, te renderemos louvor e adoração. Seja para sempre bendito o teu nome, Senhor, desde o nascer do sol até o teu ocaso. Senhor, seja para sempre bendito o teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos relacionamentos. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus. E neste ano de 2023, ó Deus, nós vamos viver o impossível, porque o Senhor se fará presente no nosso meio, nos abençoará com a tua presença e graça, e nos fará frutificar debaixo da tua forte mão. Senhor, muito obrigado por tua presença. Que a tua graça seja conosco, que a tua presença seja conosco, que o teu amor invada o nosso coração e tome conta da nossa vida. Senhor, eu te dou graça, glória, honra e louvor, porque um novo ano começa e nós estamos de joelhos dobrados diante do Senhor, dizendo: o Senhor reina, o Senhor vive para todos sempre, bendito seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Ó Senhor, nós te adoramos, nós rendemos a ti honra, glória, louvor e adoração, para todos sempre, e sempre, sempre, seja bendito o teu nome, Senhor. Ó Senhor, nós te adoramos de todo o nosso coração, seja bendito o teu nome, para todos sempre, amém,
Amém e amém. Oh.